gente acredita tanto, né, no discipulado, porque por vários motivos, né? Um deles, como a pastora estava nos falando, né? Pessoas, pais espirituais, nos ensinaram a importância do discipulado. Foi referência das nossas vidas. E Jesus, como nosso mestre, como aquele que nos inspirou, né? Inspirou todas as gerações, né? Ele encarnou de forma tão eficaz o discipulado, a proposta do discipulado. Se nós pudéssemos fazer uma pergunta hoje, mais que pertinente por que o tema, a proposta, discipulado, ficou em segundo plano, terceiro ou quarto plano? Por que a proposta do discipulado hoje, na comunidade cristã, é mais um nome figurativo, né? Um nome talvez apenas de mensagens, de congressos, do que algo efetivo, né? Algo essencial. Por quê? Considerando que o Cristo que iniciou, né, a proposta redentora, o Cristo que fundou a igreja, deixou muito claro que o discipulado deveria ser a tônica dessa igreja. Ora, se nós abrirmos o Evangelho e os 4 Evangelhos, nós vamos ver que do início ao fim, a proposta de Jesus era o discipulado. Marcos, capítulo 3, a Bíblia diz que Jesus, depois de orar, passar uma noite de oração, no início ali, logo no início do ministério, o que ele fez? Ele chamou homens, chamou pessoas para estar com ele, 12 a princípio, para estar com ele. É interessante, o escritor enfatiza isso, para estar com ele, né? Para conviver com ele. E assim foi. O tempo todo, Jesus nessa dinâmica de ensino. Logo, e aí o Jesus viveu o seu ministério, realizou o seu ministério, ampliou a lista de discípulos. Muitos acham que Jesus teve só apenas 12 discípulos. Não, muitos outros discípulos Jesus teve, né? Inclusive discípulos que o abandonaram, está lá em João 6, porque à medida que Jesus, ele, vamos dizer assim, apertou, à medida que ele trouxe uma proposta mais profunda de vida cristã, de vida no discipulado, muitos discípulos, não foi a multidão apenas, muitos dos discípulos o abandonaram. E assim continuou, né? Jesus, ele sempre estava chamando, desafiando pessoas para estar com ele. E no final do seu ministério, nós temos aquele texto, né, clássico ali de Mateus 28, né, que ele fala, dentre outras coisas, aqui no versículo 19, capítulo 28, versículo 19, ele fala assim, olha, eu vou direto aqui, ó, ele diz assim, ó, portanto, batizam essas pessoas, façam discípulos e os batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma tradução que eu gosto, que diz assim, olha, mergulhem essas pessoas na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o discipulado é isso, né? É a possibilidade do discípulo ser mergulhado no nome, ou na realidade, ou na herança da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o discipulado verdadeiro nos tira da nossa realidade e nos leva na realidade de Deus. Então eu disse, início, meio e fim de Jesus, discipulado, ensino, relacionamento. E por que na verdade, estamos tão distantes disso?
Olha, o discipulado é talvez aí o principal, um dos principais legados de Jesus para a vida cristã. Porque o discipulado, dentre outras coisas, no dizer do prefácio, né, do livro de Dietrich Bonhoeffer, que tem o título do livro como discipulado, dentre outras coisas que é falado ali, ele diz que o discipulado é o quê? Libertador. Então, ou seja, Jesus nos salva, né? Ele como Jesus, né? Como Yeshua, né? Ele traz no seu nome o poder salvador, né? Nova vida, mas o discipulado, ele é libertador. O discipulado, ele realmente nos proporciona uma vida cristã íntegra. Discipulado, ele é uma coisa dura? Será que o discipulado é uma coisa dura? Por que tantas pessoas correm do discipulado? Como diz um ditado aí, né? Igual o diabo corre da cruz. Por quê? O discipulado é duro, mas ele é duro para os desobedientes. O discipulado é duro para os desobedientes, para aqueles que não estão abertos para uma mudança, para um tratamento. Lembra o que Jesus, o relacionamento direto, franco, desafiador de Jesus com os discípulos? Lembra? Imagina aquilo que os discípulos eram antes de conhecer Jesus e o que eles tornaram depois de conhecer Jesus. Porque o discipulado é libertador, é duro, né? Mas à medida que as pessoas se abrem, né, para a obediência do discipulado de Jesus, esse discipulado deixa de ser duro, ele se torna um jugo suave. Porque o discípulo vai entender rapidamente uma coisa, que a vida dele, sabe, rendida, a vida dele entrega a si mesmo, né, a sua vontade, ela na realidade se torna um jugo pesado. Porque ele acaba morrendo afogado nos seus próprios desejos, né, na sua natureza velha. Porque, pessoal, estar na igreja, ser membro de igreja, não é garantia de libertação verdadeira. A pessoa pode estar na igreja 300 mil anos, mas não está aberto para um processo libertador. O discipulado é essa proposta. E o discípulo entende que ele entende, o discípulo que entra e vive a proposta do discipulado, ele vai entender que se paga um preço, mas a leveza do jugo, a alegria, né, do discipulado, a alegria. E uma outra realidade do discipulado é isso, que o discipulado é alegria. É alegria, sabe de quem? É alegria do Cristo, é alegria de Deus em você. É alegria do discipulador, sim, o seu pai espiritual, a sua mãe espiritual, o seu discipulador. E também é a alegria do discípulo, porque a vida vai se encaixando de uma forma integral com uma vida cristã verdadeira, maravilhosa. E o discipulado, ele também o discipulado sério, ele é um não de letra maiúscula ao pecado. Sim, mas ao mesmo tempo ele abraça o pecador. O discipulado, ele é uma espada para o pecado que muitas vezes quer operar na nossa vida, mas ao mesmo tempo ele abraça o pecador. Ele abre caminho para a transformação desse pecador. Então, Jesus, aqui nesse texto que eu acabei de ler, ele deixou como um mandamento, não é opcional, né? Ei, você pastor, líder, você crente, membro de igreja, discipulado não é uma opção. Discipulado é uma ordem, é um mandamento. Eu costumo dizer que o discipulado
é a proposta mais efetiva para transformar, alcançar, não só pessoas, mas famílias, países, nações inteiras. Porque Jesus disse aqui nessa ordem, ele disse assim, olha, ele não disse, façam megas shows, megas eventos, megas conferências para salvar, para alcançar as pessoas, né? Sim, aluguem grandes canais de televisão para alcançar as pessoas. Não, Jesus não falou isso. Por mais que, sim, Deus pode usar tudo isso, mas Jesus disse, olha, o discipulado, né? O discipulado é a forma mais efetiva para alcançar nações, para alcançar pessoas de toda raça, tribo. O discipulado, ele propõe um caminhar, né? Um caminhar contínuo. O discipulado não é algo estático, não é um programa de igreja, não é um dia específico de culto. O discipulado, ele é uma proposta dinâmica. Eu costumo dizer que a Igreja de Jesus era ambulante. A Igreja de Jesus não tinha endereço. Enquanto Jesus ia, enquanto Jesus fazia as coisas, enquanto Jesus caminhava, enquanto Jesus passeava, enquanto Jesus se relacionava de forma bem diversificada, enquanto sim, ele estava indo, ele estava fazendo discípulos. Então, a proposta do discipulado é essa. Ela não é oficial nem oficiosa, ela é uma vida, é um estilo de vida. Fim, enquanto eu vivo, enquanto eu vou, enquanto eu faço o que eu estou fazendo como profissional, como pai, como marido, como filho, como colega, como vizinho, eu estou vivendo essa realidade fantástica. É um preço, né? É um preço fantástico que se paga, mas é um ganho maravilhoso. Jesus, em um dos seus textos clássicos, né? E são 4 evangelhos que ele fala sobre isso. Ele fala sobre o querer vir após ele, o negar a si mesmo, o tomar a sua cruz e o segui-lo. É maravilhoso nós podemos ter condição de dizer não para nós, de nós submetermos o nosso querer a essa jornada, a essa proposta de ir após ele. Desafio você a entender isso, a viver isso, a buscar um pai espiritual, a buscar um discipulador e realmente viver uma vida de sintonia nele, por ele e para ele. Deus te abençoe.